E se eu te dissesse que a estupidez é algo muito mais traiçoeira do que parece? Dietrich Bonhoeffer, um pastor e teólogo alemão, nos convida a refletir sobre algo surpreendente. A estupidez não é meramente a falta de inteligência, e sim uma força invisível e poderosa capaz de transformar mentes brilhantes em instrumentos de destruição. A verdadeira ameaça à civilização pode muitas vezes não vir de pessoas maldosas que intencionalmente causam danos, mas de pessoas como você e eu, inteligentes, bem intencionadas, que, no entanto, deixaram de pensar por si mesmas. Para ilustrar essa possibilidade, pense em um cientista altamente qualificado que começa a divulgar informações perigosas, ou em um professor que abraça ideologias nocivas, ou em um pai que decide tomar decisões estranhas e colocar em risco a segurança dos próprios filhos. Esses não são indivíduos cruéis, mas vítimas de um fenômeno que Bonhoeffer chamou de estupidez funcional. O mais alarmante é que esse fenômeno não se manifesta apenas em outras pessoas, mas justamente em indivíduos que se consideram racionais, pessoas como eu e você. Esse não é um cenário teórico. Em 1961, Stanley Milgram, na Universidade de Yale, conduziu experimentos famosos sobre obediência que revelaram o que muitos consideravam inimaginável. Cidadãos comuns, sem traços de perversidade ou doença mental, aceitaram aplicar choques que acreditavam serem dolorosos, até mesmo letais em outra pessoa, simplesmente porque uma autoridade ordenou. Cerca de 65% dos participantes continuaram mesmo ouvindo gritos de sofrimento. Esse experimento revela até onde indivíduos comuns podem ir quando abdicam do próprio julgamento moral diante de autoridade percebida como legítima. O que Milgram expôs no experimento Bonhoeffer viu em uma escala trágica durante o nazismo na Alemanha. Educados, religiosos, pertencentes às classes intelectuais, muitos alemães se renderam a políticas e ideologias que contradiziam seus valores mais profundos. Isso inclinou Bonhoeffer a deduzir que a estupidez funcional é capaz de moldar crenças e comportamentos de pessoas com pensamento crítico, não por ignorância, mas por adoção de slogans que anulam a autonomia individual. Preso em 1943 por supostamente participar de um plano de assassinato de Hitler, Bonhoeffer escreveu nas cartas que contra a estupidez somos indefesos. Nem protestos nem o uso da força surtem efeito. Razões caem em ouvidos surdos. Diferentemente do mal, que carrega sua própria semente de ruína, pois provoca desassossego e resistência ao longo do tempo, a estupidez se sustenta precisamente porque acredita estar agindo corretamente, e por isso se torna resistente à argumentação e até agressiva frente ao contraditório. Bonhoeffer alerta para o fato de que quem vive sob a influência da estupidez funcional está convencido de estar fazendo certo, e isso os protege de qualquer correção, porque não enxergam erro. Esse tipo de rendição intelectual serve a quem detém o poder. Estruturas autoritárias ou populistas tendem a se fortalecer quando facilitam a abolição do pensamento crítico por parte dos cidadãos. Afinal, não é mais necessário censura explícita. Basta criar ambientes em que pensar livremente exige esforço e desgaste emocional. Condições hoje intensificadas por estresse, dívidas, jornadas exaustivas e excesso de informações. Bonhoeffer afirma que a estupidez não resulta de falta de educação ou baixo QI, mas de um fenômeno humano e social. Ele descreve indivíduos brilhantes que, em contextos específicos, se tornam possuídos por slogans e chavões, deixando de ser autônomos e virando meras ferramentas de uma narrativa dominante. Esse quadro se agrava num contexto digital. Algoritmos identificam nossos gatilhos psicológicos e reforçam informações emocionais, especialmente as falsas, porque são mais envolventes. Um estudo do MIT de 2018 revelou que informações enganosas se espalham 6 vezes mais rápido que as verdadeiras nas redes sociais. Isso ocorre porque conteúdos chocantes ou polarizadores têm apelo emocional e são amplificados pelos sistemas de recomendação, criando uma arena mental pegajosa que nos mantém dentro de câmaras de eco, sem acesso a ideias críticas ou contraditórias. A história confirma essa tendência.
Casos de linchamentos de bruxas em Salem ou de perseguições políticas nos Estados Unidos eram impulsionados por pessoas que acreditavam estar agindo corretamente, mas que abriram mão do pensamento devido à pressão social. Essa disposição para descartar a crítica em troca de segurança emocional ou pertencimento coletivo resulta numa cegueira moral, cujos efeitos podem ser devastadores. Bonhoeffer propõe um contra-ataque pessoal e coletivo. Ele fala em coragem e humildade de duvidar de si mesmo, questionar convicções, expor-se a argumentos contrários e, acima de tudo, respeitar o próprio pensamento. Ele defende que admitir incertezas, desacelerar o compartilhamento de informações, investigar antes de divulgar e até dizer não sei quando necessário são atos transformadores e resistentes à estupidez funcional. Ao mesmo tempo, Bonhoeffer reforça que o ambiente precisa mudar. Não basta agir individualmente. É preciso exigir transparência dos algoritmos, promover educação midiática, criar plataformas que valorizem a honestidade intelectual e reforçar políticas sociais que minimizem a sobrecarga emocional, como acesso à saúde, moradia e trabalho decente, para que as pessoas tenham energia mental disponível para pensar por si mesmas. Hoje, com a ascensão das fake news e da inteligência artificial, a ficção se mistura à realidade com um potencial destruidor. As tecnologias capazes de manipular imagens, sons e até comportamentos pessoais tomam como alvo as brechas cognitivas que Bonhoeffer já detectava. Quando cada clique é monitorado e transformado em combustível para nossas predisposições, a vítima da estupidez funcional não é apenas influenciada, mas moldada por sistemas projetados para reforçar crenças, emoções e divisões. Durante a pandemia do Covid-19, testemunhamos profissionais altamente qualificados aderindo a narrativas conspiratórias e pseudocientíficas. Esses casos mostram que não foram falhas de inteligência, mas colapsos de independência intelectual em situações de insegurança emocional e social, um fenômeno previsto por Bonhoeffer. Em 9 de abril de 1945, semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer pronunciou suas últimas palavras: "Este é o fim para mim, o começo da vida." Ele entregou a própria vida por defender a autonomia da mente como um valor supremo. Para ele, abandonar a razão, abdicar do pensamento independente, era abdicar de nossa humanidade. Aqueles que renunciam ao raciocínio tornam-se como marionetes movidas pela história e pela emoção. A mensagem de Bonhoeffer permanece. A resposta para a dominação da estupidez não reside em inteligência excepcional, mas nas escolhas cotidianas de permanecer curioso, questionador, atento. Ele nos incentiva a valorizar a dúvida consciente, a humildade intelectual e a reflexão antes da reação. O verdadeiro heroísmo não está em feitos grandiosos, mas em se resistir à pressão para desistir de pensar. Não são necessários atos épicos. É suficiente escolher desafiar uma crença forte por pelo menos alguns minutos, expor-se ao oposto e ironizar suas certezas. Se a convicção resistir, torna-se fortalecida, caso contrário, se dissolve, abrindo espaço para aprendizado. Essa atitude, para Bonhoeffer, pode determinar o futuro da dignidade humana. Reconhecer nossa vulnerabilidade à estupidez funcional é o primeiro passo. Admitir que não somos imunes, que podemos nos perder de sobressaltos emocionais, é uma postura libertadora. O desafio diário que Bonhoeffer propõe é permanecer vigilante, curioso, disposto a pensar mesmo quando pensar custa. Em resumo, Bonhoeffer nos lembra que, embora a estupidez funcional seja sedutora e amplamente recompensada por sistemas de poder e tecnologia, há esperança. Escolher questionar, duvidar e responsabilizar-se por nossas crenças é um ato de liberdade, resistência e manutenção da humanidade. Isso não exige coragem heróica, apenas a força para persistir na reflexão. E isso podemos fazer todos os dias,